Saindo um pouco da política, hoje eu quero trazer para vocês uma coisa que eu achei bem interessante que aconteceu na minha vida. Eu estava vendo a lição de casa dos meus filhos, eles estavam meio desmotivados, irritados, achando tudo meio chato na escola, né? Meu filho mais velho tem 8, o segundo acabou de fazer 7. E eu fui ver a lição de casa deles e realmente era assim, ridícula, né? Muito fraca para a idade deles e para a capacidade deles. Coisa simples, simplória mesmo. E aí eu pensei, pô, preciso sair dessa, né? Eu sempre expliquei para eles, contei histórias, mas eu resolvi fazer um método de dar uma aulinha para eles, meia hora por dia, obviamente à noite, né? Quando a gente se encontrasse, só que sem parecer uma aula, né? Como é que eu ia trazer conceitos que iam puxar ele para cima, né? O meu maior interesse é desenvolver nos meus filhos o amor pelo conhecimento. E a escola, ele está lá para cumprir tabela, fazer o diploma e aprender algumas coisas que ele não aprenderia comigo, né? Por exemplo, exatas, eu não sei nada, nunca soube. Então, beleza. Resolvi falar de alguma coisa interessante. Então eu desenvolvi um método, né? E eu estou testando agora, estou vendo como é que funciona. Então eu começo falando de alguma ideia, eu correlaciono com alguma coisa da cultura popular, que é nessa cultura que eles vivem mesmo, e no final mostro alguma coisa prática para ele ver. Não adianta ficar só com ideias, né? Para consolidar mesmo, eu posso mostrar um videozinho, umas fotos, alguma coisa nesse sentido. Então eu resolvi falar um pouco sobre iluminismo. Olha que louco, o cara querendo falar de iluminismo para os filhos de 8 anos de idade. E tá bom, botei eles lá, falei que ganho um dinheirinho cada dia que eles ouvirem, quem atrapalhar tem uma multa, né? Perde várias vezes o dinheirinho de várias aulas, né? Não pode atrapalhar, não é obrigado a participar. Eu ia falar de iluminismo. Então eu começo contando a primeira coisa. Gente, as ideias têm consequências. Quando alguém tem uma ideia nova, alguém vai lá, escreve um livro, acha a ideia super legal, outras pessoas gostam, começam a escrever livros em cima disso, e essas ideias vão se espalhando. Só que tinha um cara, né? Eu não falei que o nome dele era Karl Marx, mas ele falava que eu expliquei para ele, em outras palavras, não falei desse jeito, mas estou falando com vocês agora, que ideologia é um vestido de ideias. Então eu expliquei para eles que as ideias muitas vezes encobrem outras coisas, encobrem outras intenções, às vezes várias camadas delas, né? Novamente estou falando com vocês, com eles foi mais simples. E a ideia do iluminismo, no primeiro momento, era, gente, vamos acabar com esse papo de Deus aí e vamos começar a trazer o papo da ciência. Eles estavam super empolgados, estavam desenvolvendo várias tecnologias, a locomotiva, era máquina, revolução industrial, tudo isso de jeito bem simples, né? Estavam descobrindo muita coisa, estavam super empolgados com isso e resolveram falar que não tinha mais espaço para Deus nesse mundo, tinha que trazer o espaço para a ciência. Mas na verdade, o que eles queriam não era exatamente isso, né? Como é que funcionava? Você tinha um bando de reis, e esses reis, eles governavam com o poder divino, né, com o suporte do poder divino. Então chegava um padre, um clérigo e falava o seguinte, olha, esse cara, eu sou o indicado de Deus e eu estou dizendo que o rei é o indicado de Deus também, para coisas do mundo. Então vocês têm que obedecer ele. E a massa nunca sabe nada, achava isso o máximo e aceitava, né? Sempre tem que ter um motivo para as pessoas aceitarem as coisas. O que a turma do iluminismo queria lá no final das contas não era só a ideia de acabar com a obediência a Deus e ir para a ciência. O que eles queriam era cortar o poder do rei com o que dava suporte para ele, que era Deus. Então, no primeiro momento, eles cortam isso e chegam para o povo e falam, ó, esse cara não tem o poder de Deus, não. Pelo amor de Deus. Engraçado. O que esse cara tem é um papo furado. A gente não tem que obedecer essas coisas. E a massa, ó, que interessante, então esse cara na verdade é um tirano? Sim, os iluministas dizem, ele é um tirano. E o iluminismo vai levando a uma série de coisas, porque as ideias têm consequências, e depois de um tempo ele leva à Revolução Francesa. E aí você percebe que na verdade era só uma classe de pessoas, a classe dos empresários, digamos assim, o pessoal que tinha dinheiro, mas não tinha poder, tentando tirar o poder no pessoal das castas clericais, a casta sacerdotal, da casta monárquica e da casta nobiliárquica, né, dos nobres, que era a antiga casta militar, a turma do exército, da defesa, que tinha perdido as suas funções, né, estava só fazendo trabalho de corte. Eles fazem uma revolução, chamam o povo e falam, ó, eu vou dar poder para vocês, mas você tem que me ajudar. E o povo vai lá, se rebela e eles vão lá e assumem essa brincadeira, falando, pronto, acabamos, tiramos Deus. Mas no final das contas, eles queriam eles subirem ao poder.
E a ideia do iluminismo vai levando a uma outra ideia, que é a ideia do comunismo. Eles também chegam para os pobres e falam assim, gente, vamos tirar dos ricos e dar para vocês? E os pobres acham o máximo, legal, já não tem Deus, né? E agora a gente pode finalmente pegar um pouco desse dinheiro para a gente. E novamente, do mesmo jeito que os pobres na primeira ficaram sem o poder, na segunda também ficaram sem o dinheiro, né? Até ficou pior para eles do que era antes. E eu sempre explicando, gente, muito cuidado com as ideias. Pensa sempre o que tem por trás das ideias. As ideias têm consequências. Essa era a minha lição principal, né? Eles não vão lembrar do conceito do iluminismo. O comunismo eles já sabem bem. Mas eles não vão lembrar desses conceitos especificamente. Claro que eu vou repetir várias vezes, mas o principal para mim é a ideia de ideias têm consequências e fiquem espertos que as ideias encobrem outras intenções. E dei um exemplo. Falei, por exemplo, da pandemia, que é um assunto que eles já entendem direito. Máscaras e lockdowns e o tempo que vocês ficaram sem escola e as pessoas sem trabalhar. Então, não era por causa de vírus nenhum. Era porque eles queriam controlar as pessoas. Isso eles entendem bem já faz um bom tempo. E eles foram entendendo, né? Você vê pela cara deles, estão quietinhos, meus filhos são agitados, né? Estão quietinhos ouvindo. E aí eu vou e faço uma correlação também com a vida deles, uma coisa que eles entendem. E que muitas vezes a pessoa comum não sabe o que está se passando no mundo. As ideias estão entrando como vírus, como influências na vida deles, e eles não sabem por quê. Que nem você deixar uma janela aberta e começa a entrar o frio, e você está passando frio e não sabe por quê. Só que essas ideias mudam a vida das pessoas. Enquanto elas não ficarem antenadas a essas ideias, elas não vão entender o que está passando na vida deles. E aí eu conto uma peça interessantíssima, que eu peço que quem não conhece, conheça, que é O Violinista no Telhado. É baseado num conto de um escritor chamado Isaac Bashevis Singer, e ficou muito famoso, virou um musical da Broadway até hoje. Tem um filme também da década de 70, interessantíssimo, Fiddler on the Roof. E O Violinista no Telhado conta a história de um leiteiro chamado Tevye, de um vilarejo russo fictício chamado Anatevka. E ele era um cara judeu que vivia na comunidade judaica como a comunidade judaica viveu por milhares de anos, no cantinho dela, isoladinho dela e vivendo sobre as regras dela. Também ilustrei que antigamente as comunidades tinham toda importância, né? O primeiro núcleo é o núcleo familiar e depois vem o núcleo comunitário. E que depois disso vem outros núcleos, como o núcleo religioso, nacional e por aí vai. E que na verdade o iluminismo entra para acabar com isso, para falar judeus, deixem de ser judeus, venham ser franceses, alemães, russos, ingleses, como nós. Né, e vocês serão aceitos. E que foi um baque na comunidade judaica, porque pela primeira vez o judeu tinha opção de sair. Né? Então os judeus iam lá, tiravam suas roupas características, né? Todo o judeu, todo o armênio, todo o muçulmano, esses caras tinham o respaldo do rei para tocarem suas próprias vidas. Né? O rei podia até querer matar todos os judeus, mas ele nunca pensou em dizer para os judeus como eles tinham que viver, né? Como o Estado moderno julga as religiões, julga as igrejas, dizem quando elas podem abrir, quando elas podem fechar, o que é aceitável e o que não é aceitável. Né? Tinha uma separação. Isso é uma coisa, inclusive, que o Olavo deixa muito claro no Jardim das Aflições. Né? O Estado se coloca acima das religiões. Mas voltando, o Tevye, o leiteiro, pobrezinho, numa vilarejo cheio de judeus pobrezinhos, ele era super tradicional. Naquela época, na Rússia do final do século XIX, você tinha você tinha a escolha do quem os filhos iam casar pelos pais. Era natural, o pai falava, você vai casar com esse, os casamentos eram arranjados, uma comunidade super tradicionalzinha, independente de certo ou errado, assim que era tradicional. E a primeira filha dele gostava de um coitadinho de um alfaiate, pobrezinho que nem eles. E o pai sonhava a filha dele era bonita, né, em casar ela com um cara mais rico. E aí aparece o açougueiro. O açougueiro era o cara rico da cidade, né? Ele fala, pô, eu gosto da sua filha. E o leiteiro, o Tevye, fala, pô, então vamos fazer esse casamento, que legal, que tal, fazer uma festa, né? Dançam, cantam, né? Tem uma grande alegria. E ele chega pra filha e fala, filha, você vai casar com esse cara. E ela fala, papai, pelo amor de Deus, eu tô apaixonada pelo alfaiate, ele é um bom menino, estudioso da Torá e por aí vai. O pai conhece ele e fala, pô, pobretão que nem eu, tá bom, vai, mas esse menino é bom, você, o liberal da época, tá, vou liberar.
E ele faz um escarcéu, inventa uma história para a esposa acreditar que precisava. É super divertido, vejam. E no final das contas ele consegue convencer a esposa e no final das contas a menina casa com o alfaiate pobrezinho e não com o açougueiro rico. Beleza, ele é bem bom da primeira. A segunda filha, ele tinha 3, a segunda filha já não pede permissão dele para nada. Ela chega e fala, ó, me apaixonei por esse sujeito, era um cara que não era mais aluno da escola judaica, tinha saído, virou comunista, foi para o mundo, foi para Moscou, estava cheio de ideias, e conheceu a filha, a menina gostou dele e pronto. Ele é comunista, eu gosto dele, o pai, pô, nem pediu uma autorização, já foi casar com outro, mas pelo menos ele era judeu, tá dentro da comunidade ainda, né? Não é religioso, mas está dentro da comunidade. E depois aparece a terceira filha. E a terceira filha já se apaixona por um russo não judeu. E ela já chega e fala, pai, eu vou casar com esse cara. A gente discute ideias, lemos livros juntos e obrigado, abraço, tchau. Ou seja, ela efetivamente sai do seio comunitário, né, e vai ingressar no seio da comunidade russa, normal, né, e mostra como ele fica, né, abismado com isso e vê o mundo dele destruindo. Isso mostra, na verdade, o que era um exemplo, né, dos grandes romances, que eles fazem relatos históricos sob o ponto de vista da perspectiva pessoal, né, isso que transforma a história tão bonita. E eles entenderam esse conceito, né, o que é uma mudança cultural sendo feita na sociedade, está interessante, e no final eu ilustrei tudo isso com um vídeo do YouTube que eu peguei, mostrando a cena das danças russas e que eles estavam comemorando o casamento da primeira filha, tal, blá, blá, blá. E eles acharam super interessante o aspecto da dança russa, né, que é muito legal, muito bem feita, super difícil fisicamente e com certeza é bem parecida com a dança judaica até de hoje em dia, né? E eu mostro que a dança judaica de alguns grupos judaicos de origem russa é uma dança russa, basicamente, né? Então, bastante conceito e eles vão lembrar sempre a ideia subjacente. Então, algum tempo depois, meu filho falou, olha, eu não lembro exatamente tudo que você disse. Eu falei, não tem problema, filho. A ideia principal, eu tenho certeza que você pegou. E, para terminar, sei que o áudio está meio longo, mas estou inspirado hoje, eu gosto sempre de relatar essa experiência que aconteceu numa universidade americana, eu esqueci o nome dela. Eles pegaram alguns alunos e mostraram para eles um filme. E um filme, ele tinha, como todos, duas ideias. Uma ideia ostensiva e uma ideia subjacente. A ideia ostensiva é, por exemplo, você vê uma novela e é o enredo, né? Você vai lembrar hoje, vai esquecer amanhã. E a ideia subjacente é aquele conceito repetido sempre em novela, por exemplo, é bem comum. O lado rico, né, o núcleo rico está sempre tramando e armando, está sempre triste e nervoso, coisa assim, e o núcleo pobre está sempre fazendo churrasco, farra, bebendo, sendo alegre, contente. E essa ideia fica. E eles perguntaram para os alunos do experimento, acho que 2, 3 dias depois, qual que era a história ostensiva. E quase ninguém lembrava, né? E eles perguntaram alguns anos depois para os alunos qual que era a ideia subjacente e todo mundo lembrava. Muito interessante. Então, isso é uma coisa que eu tenho aprendido de comunicação. Quando você vem com uma ideia clara, especialmente o brasileiro, que não é lá muito letrado, tem um índice altíssimo de analfabetismo funcional, tem uma deficiência muito grande na interpretação dos textos, quando você vem com uma ideia clara e fala, é isso, eu vim para isso, estou com tal finalidade, as pessoas não entendem. Elas não entendem, elas desconfiam, elas não conseguem decodificar a mensagem. Só que quando você vem com um conceito emocional, genérico, uma coisa meio mal explicada, curiosamente eles entendem muito bem. Isso que é interessantíssimo. Porque aí sim ele tem todos os elementos que ele busca normalmente para a compreensão, que é a ideia, a motivação, o sentimento, tudo isso, né, o brasileiro em especial consegue se relacionar, se comunicar muito bem. Uma coisa que eu tenho notado em alguns momentos, né, até da comunicação política. Uma ideia clara não é tão bem entendida. As pessoas acham que tem alguma coisa. E uma ideia meio confusa, mas que passa uma mensagem de emoção, de sentimento, de motivação, as pessoas entendem perfeitamente. Então, são os conceitos que eu queria compartilhar com vocês hoje. Espero que gostem e, se gostarem, comentem. Um abraço, senhores.